Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar organizado pela Teraskin. Em nome da Teraskin, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos nossos palestrantes. Nesse webinar, promovido pela nossa plataforma Teraskin Conecta, falaremos um pouco de macroeconomia, de tendências do mercado financeiro para os médicos e como diversificar suas carteiras de investimento de forma segura e rentável. E nesse momento eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes. Primeiro, Fernando Katsonis, acho que eu falei correto, certo, Fernando? Correto, isso mesmo. Já. O Fernando é CEO da Lifetime Asset Management, ele é formado em engenharia pelo Instituto Mauá de Tecnologia, e ele tem sob a sua tutela 2 bilhões de reais e atualmente ocupa o cargo de conselheiro do conglomerado da Lifetime Empresas, né, que atuam no segmento de câmbio, planejamento patrimonial, educação financeira e family office. Então, boa noite, Fernando. Muito boa noite. E conosco também, Ana Laura Magalhães. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. A Ana é formada em Relações Internacionais e mestre em Economia e Política Internacional pela Universidade Federal de Uberlândia. É fundadora do canal Explica Ana e sócia do Grupo XP. Ela foi apontada pela revista Forbes como na lista de Under 30, né, 13, que identifica os mais jovens promissores em seus mercados de atuação, que têm idade até 30 anos. E a gente vai ocupar aqui esse tempo com vocês, as próximas 40, 50 minutos, para falar um pouquinho, né, desse momento da pandemia, né, e como vocês, médicos, podem entender um pouco desse momento econômico, da macroeconomia, tanto no Brasil quanto fora, né, e o quanto isso pode impactar o negócio de vocês hoje e para o futuro, né? Então, a gente vai falar sobre oportunidades, riscos dentro do mercado financeiro. E aí eu vou já logo passar para a Ana Laura, para ela falar um pouquinho sobre macroeconomia e tendências que podem impactar o segmento dos médicos. Ana, vou deixar com você agora. Obrigada, Carlos. E queria agradecer também o convite, agradecer aqui ao Fernando. É muito bom estar aqui com vocês e espero contribuir de uma forma significativa para o aprendizado de vocês. Embora eu acredite que seja uma troca bastante relevante e que eu vou aprender muito mais com o Fernando do que com as coisas que eu tenho para contribuir aqui também. Mas, trazendo já essa conversa específica para o mundo de médicos e falando especificamente sobre o atual cenário, a gente vive um momento onde tudo o que acontece nas tomadas de decisão em relação à economia são para priorizar mercado interno. Quando eu falo disso, eu falo de redução de taxa de juros no Brasil, eu falo de controle inflacionário e eu falo de priorização da moeda nacional em detrimento do dólar. E por que isso é importante para os médicos que estão ouvindo a gente hoje? Porque a maioria dos medicamentos e dos equipamentos são negociados em dólar. Então, muito médico tem dívida em dólar, né? Compra máquina, divide no cartão de crédito, tem que pagar em dólar e assim sucessivamente fica refém de toda essa variação de câmbio. Mas o que é importante ser dito dentro do atual contexto é que, claro, né, em termos de pandemia, a gente também acabou tendo uma piora dentro do atual cenário, mas tudo reflete uma necessidade de organização financeira. A gente fala bastante no mundo de investimentos que é importante a gente antecipar os movimentos econômicos. E como que a gente antecipa isso? Sabendo que o mercado financeiro ele já precifica antes das coisas acontecerem. Uma dúvida comum que está acontecendo hoje também é: como assim a bolsa está subindo? A economia não está legal. Bom, mas a gente está com uma expectativa de que ela vai melhorar. E essa expectativa antecipa os movimentos do mercado real. Isso é comum. Quando a gente olha especificamente para o mundo dos médicos, que já é um nicho de pessoas que trabalham muito, se dedicam muito para as suas profissões, não querem lidar com o seu próprio dinheiro, porque já tem muito tempo dedicado àquilo que elas fazem, então gosta de deixar uma confiança delegada a um especialista no assunto, e é bom encontrar um bom especialista no assunto, porque é importante e faz total sentido. E são pessoas que têm toda essa possibilidade de criar dívidas em dólar, né? Então é importante ter uma carteira diversificada,
pulverizada em questão de rentabilidade e principalmente blindada nessas questões que são automaticamente prejudicadas por um movimento que impactam diretamente na forma como eles lidam com o dinheiro. Né? Então, até depois eu quero que o Fernando fale um pouco sobre isso, porque ele hoje, com essa gestão bilionária, né, sob custódia, pode trazer alguns dados relevantes também em relação às tomadas de decisão que eles têm na Lifetime para gerir esse portfólio dentro do atual contexto. Excelente, ótimo. E aí, vou engatar aqui o Fernando também para falar um pouquinho. Fernando, acho que você pode trazer, baseado aí no comentário da Ana, um pouco das perspectivas do mercado em termos de investimento durante a crise, e aí trazer para a gente também uma visão aí mais de saindo da pandemia, como que vocês veem o mercado se movimentando, então aí uma visão mais de médio prazo. Fantástico, vamos lá. Bom, primeiramente agradecer a Teresquinha, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é um prazer poder falar para um grupo tão seleto de médicos. Ana, você vai me colocar em situação difícil, falar que eu vou aprender contigo, que isso? Ela é super celebridade hoje em dia, aí, tem feito um trabalho fantástico, com certeza vamos aprender todos aqui. Bom, eu trouxe 2 slides aqui, gente, e eu vou começar falando com eles. Já está na tela aí, né, Carlos? Sim. Legal. Isso aqui é a apresentação, mas eu vou direto para esse primeiro slide aqui. O Brasil não é mais o mesmo, gente. E a gente tem um gráfico aqui, eu vou entrar em detalhe depois, mas eu trouxe um gráfico bastante simples. Esse gráfico retrata a nossa história pós-Plano Real, ou seja, é um gráfico desde 95, onde a gente vê basicamente 3 coisas aqui. A primeira coisa, e essa linha, esse gráfico azul, a gente vê aí a inflação, aquilo que corrói o nosso dinheiro. Eu tenho na linha cinza a nossa taxa de juros, né? Aquela taxa Selic, ou taxa CDI, a taxa de juros básico. E eu tenho na linha laranja aquilo que mais nos importa, que é a diferença entre uma e a outra, ou seja, os juros reais, ou seja, ao longo do tempo, o quanto meu dinheiro está, de fato, rendendo. Vejam, esse gráfico ele é bastante claro no que diz respeito ao quê? A queda da taxa de juros ao longo do tempo. O Brasil não é o mesmo. O Brasil, na década de 90 e nos anos 2000, era um país. Depois disso, ele virou outro país de 2008 para frente. E se vocês olharem o ano de 2020, a gente tem aí juros reais versus zero. Né? O que significa? Meu dinheiro investido, ele vai simplesmente render aquilo que a inflação corrói dos meus recursos. Tá? Então, esse é o cenário de Brasil hoje. Puxa, Fernando, mas isso está acontecendo por causa da pandemia? Não, de forma nenhuma. Isso está acontecendo há décadas, isso vem se acelerando, e isso é uma tendência mundial. O que era irreal era o nosso país, na década de 90, nos anos 2000, ter rentabilidade de juros reais perto de 10% ao ano. Ou seja, eu deixava meu dinheiro investido num CDB, num produto de banco, e não precisava fazer mais nada, não tinha risco, e aquilo rendia 10% ao ano. Tá? Isso, de fato, não existe mais. Isso acabou. E isso vem sendo acentuado em função da pandemia. Tá? A gente tinha um juros de equilíbrio aí, no governo, em função de todas as medidas econômicas que o Guedes vem conduzindo, que deveria parar nossa taxa de juros numa queda perto de 6,5% ao ano. Esses estímulos monetários que têm sido tomados, e hoje a gente tem uma taxa de juros de 2,25% ao ano, com possibilidade ainda de cair
O que nos leva à taxa de juro real de zero foi, obviamente, acentuado pelo Covid, pela essa pandemia que nós passamos hoje, o que piorou para o lado do investidor, mas que trouxe um fôlego muito maior para a economia real. Então, o que eu tenho para dizer com esse quadro? Nós vamos ter que mudar culturalmente a nossa forma de agir em relação à nossa poupança, ao nosso investimento, ao nosso longo prazo. Aí vem a segunda pergunta. Olha, com uma taxa de juros de 2,25, uma taxa real perto de zero, então meus investimentos não vão render mais nada? Não, não é isso. E aí vem o outro slide. Hoje nós somos simplesmente como o mundo. Tá? E aí você pega a Europa, onde a gente tem taxa de juros negativa, os Estados Unidos com taxa de juros zero. Mas, mesmo assim, mesmo com esses cenários, vocês vão poder ver aqui na primeira linha dessa tabela, retornos anuais nestes cenários que estão perto de 7, 8, 9% ao ano. Então, isso representa o quê? Eu vou ter que mudar a minha cultura e vou ter que mudar a forma como eu lido com os meus investimentos, mas, feito isso, eu consigo ter, sim, retornos adequados no médio e longo prazo. Vejam, uma outra informação que tem bastante importante nesse quadro. Esse quadro, esses gráficos de pizza que a gente tem aqui, representam como o dinheiro está dividido, tá? E, quando eu olho as partes azul e azul claro, eu tenho o investimento que é feito em ações. Então, se eu pegar, por exemplo, um perfil de portfólio moderado aqui no Brasil, que é o equivalente a esse portfólio balance, eu tenho 50% do meu patrimônio alocado em ações. É por isso que eu consigo um retorno anual médio de 7,96, mas que em algum tempo no passado, esse portfólio chegou a cair 40% em função dessa maior exposição a risco. Tá? Então, o que eu queria deixar de recado inicial aqui para todos? O Brasil não é mais como ele era em termos de investimento. Essa matriz, ela vai mudar como um todo. Ela vai afetar o preço dos imóveis, ela vai afetar o preço dos aluguéis, ela vai afetar todo o investimento que pode ser ou não feito em infraestrutura, vai afetar os custos de maneira geral, tá? E isso vai obrigar nós, que somos investidores, poupadores, que estamos preocupados no longo prazo, a pensarmos culturalmente de uma forma diferente e entendermos e lidarmos melhor com o nosso investimento. Está no mudo de novo, Carlos. Acho que está, né, Ana? Está no mudo lá, né? Eu vou aqui para não dar, mas agora já voltou, né? Legal. Eu queria, eu vou fazer algumas perguntas agora. Eu vou também deixar aberto para que os médicos que estejam participando aqui conosco fiquem à vontade também para usar o chat e fazer perguntas tanto para a Ana quanto para o Fernando também. Tá bom? Agora, voltando aqui, Fernando... Não, agora eu vou falar com a Ana. Ana, eu queria te perguntar como que você avalia esse cenário do dólar hoje em dia? Essa flutuação que a gente está vendo aí no dólar. Vamos lá. É interessante responder isso utilizando até o gráfico que o Fernando acabou de mostrar para a gente. Vocês perceberam que, independente das variáveis que estavam colocadas lá, era um gráfico em queda? Inflação em queda, juro real em queda, não é mesmo? Do próprio juro, CDI over em queda. O que isso significa?
Quem é que nunca ouviu uma frase assim, antigamente? Porque hoje em dia faz tempo que eu não escuto ninguém falar isso. Mas o povo sempre falava assim, quero ganhar dinheiro, deixar no banco e viver de juros. Quem é que nunca falou isso? Quem falou isso, provavelmente viveu numa época dos anos 90, onde a gente tinha uma taxa CDI over, onde toda noite a gente precisava saber o quanto tinha rendido o nosso dinheiro, porque ele não tinha valor. A inflação, que é o que corrói o nosso poder de compra, era muito alto no Brasil. E por que eu estou falando tudo disso para responder sobre o dólar? Eu vou chegar nesse ponto. Mas olha só que curioso, a gente teve um período muito instável na economia brasileira, onde as autarquias, né, o próprio Banco Central, os ministérios, o governo eles foram obrigados a criar métodos e doutrinas para conter esse poder de corrosão de compra que a gente tinha na nossa moeda. Isso fez com que a gente adotasse uma moeda nova, que é a moeda que a gente usa até hoje, que é o real. Por isso, até que o gráfico do Fernando estava lá desde 1995. É muito importante a gente usar isso como parâmetro, porque antes disso era outro dinheiro, era outra história. Então, quando a gente pega essa moeda desde então, a gente tem que dar um valor para esse dinheiro, que é essa taxa de juros. Eu quero deixar meu dinheiro no banco e viver de juros. Só que os juros hoje não te permite viver dele. Porque quando ele custava 14% no ano, você tinha 1% de rentabilidade no mês. Quando a economia vai se ajustando, é interessante que a gente reduza esses juros, porque assim a gente estimula a própria economia. Quando a gente tinha os juros lá 14% no mês, a gente também tinha uma inflação de 14%. Hoje a gente tem uma inflação baixa, um cenário de deflação, inflação negativa, e um juro real também baixo, um juro nominal baixo também. Por que eu estou falando tudo isso? Essa curva em queda da taxa de juros faz com que a nossa moeda fique mais barata. O real vale menos. E ele vale menos por quê? Por que isso é bom? Porque eu consigo melhorar as coisas que eu consigo comprar com esse dinheiro. Vamos supor que você precisasse pedir um empréstimo no banco, entrar no cheque especial, tentar financiar um imóvel. Os juros que o banco ia usar como referência seriam parecidos com os juros que o Banco Central colocaria em vigor. Então, eles eram altos. Hoje, com esses juros baixos, a gente estimula a economia, a gente estimula o crédito. E é por isso que isso acontece. Quando a gente olha para os países desenvolvidos, isso é comum. Nos Estados Unidos, os juros é perto de zero. Na Alemanha e no Japão, esse juros é negativo. Então, as pessoas elas são acostumadas a não deixarem o dinheiro parado, mas o dinheiro circulando, ele financiado dentro do universo financeiro ou em qualquer outra esfera de atuação que as pessoas tenham interesse em transformá-lo em algo real, mas não em nada estocado. Nesse caso, quando a gente diminui a nossa taxa de juros para estimular o mercado interno, automaticamente a gente prejudica o valor do nosso dinheiro perante as outras economias do mundo. Então, o real, ele perdeu valor, mas ele perdeu valor em comparação a todas as outras moedas. E quando a gente tem um cenário de incerteza parecido com o que a gente está vivendo agora, é natural que todos os investidores direcionem recursos para aquilo que eles acham mais seguros. Você acha que as pessoas acham que o que é mais seguro? O dólar ou o real? Quando todo mundo vai atrás do dólar, essa moeda acaba se valorizando concomitantemente ao período em que a nossa moeda está sendo desvalorizada de propósito para que a gente consiga financiar um desenvolvimento interno aqui dentro. Então, essa distância da taxa de juros e todo esse aparato que eu acabei de escrever para vocês, ele vai acabar sendo um pouco mais comum. Então, aquela época em que a gente vivia o dólar 1 para 1, o dólar 1 para 2, o dólar 1 para 3, o dólar 1 para 4, já foi um bom período. Eu acredito, pessoalmente falando, que os fundamentos para que o dólar abaixe ainda sejam plausíveis. Mas um dólar na casa dos R$ 4,50 a R$ 5,00 é o novo normal. Isso dentro do atual cenário, tá? Não estou falando que a gente sempre vai viver isso. Mas se a gente buscar por alguns discursos do próprio Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central hoje, do Pedro Guimarães, que é presidente da Caixa Econômica Federal, ou até do Paulo Guedes, que é ministro da Economia, o discurso ele é idêntico. A gente quer priorizar mercado interno. Por que a gente acha ruim a gente ter o dólar muito alto? Porque a gente gosta ou precisa, no caso de médicos principalmente, de produtos importados. Então a gente precisa blindar. Eu preciso ter uma reserva em dólar.
Então, a partir de agora, eu vou trabalhar para conseguir também ter essa reserva em dólar e proteger o meu patrimônio em caso de qualquer oscilação que essa moeda possua. Hoje, para quem fez investimentos lá atrás, pode estar bastante arrependido de não ter conseguido comprar mais coisa, deveria ter comprado mais coisa, ter feito mais investimento em dólar, mas hoje, no atual cenário, a gente tem uma volatilidade muito alta do nosso próprio dinheiro, normal. Esse cenário de pandemia acabou aumentando esse nível de incerteza e a gente não consegue visualizar, e se alguém falar para vocês que tem uma previsão de quando isso vai melhorar, é mentira, não tem como saber. Bola de cristal ninguém tem. Enquanto a gente não tiver uma previsão real de quando controlar toda essa volatilidade causada por essa imprevisibilidade, o dólar vai continuar em patamares altos. Acertar o preço é difícil, mas saber que a gente vai ficar ali entre 4 e 5 reais já pode ser um novo parâmetro para todo mundo. Legal. E aí... Ô, Ana, me ajuda. De quem que é aquela frase de que dólar foi feito para desmascarar economista? Você lembra? Os economistas falam isso. Previsão de dólar foi feito para estragar a carreira de economista. Ainda bem que é verdade. E, Ana Laura, eu quero continuar um pouquinho contigo. E com relação a essas reformas que a gente tem ouvido bastante aí, que o governo fala que faz, vai sair, não vai sair, qual a relevância dessas aprovações no Congresso? Claro. Lembrando que a gente teve uma reforma muito importante recentemente aprovada, que foi a reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, essa reforma da Previdência, que foi muito conturbada, muito falada, ela traria em 10 anos uma economia para os cofres públicos de 800 bilhões de reais. Pensa o seguinte, a gente tinha 75% de dívida no PIB. Hoje a gente já está beirando os 90%, né? Ou seja, essa economia que a gente teria com a reforma da Previdência, ela daria um suspiro para a gente, né? Para a própria economia brasileira. E o coronavírus já gastou ali uns 300 bi desse dinheiro que a gente ainda não vai economizar. Então, por que isso é importante ser dito? Porque as reformas no Brasil, elas são necessárias. A reforma tributária está em discussão, a gente tem outras reformas em vigor, o próprio marco regulatório do saneamento básico acabou de acontecer. Então, são muitos assuntos que precisam ser discutidos e tratados, mas que foram deixados de lado, porque hoje o foco é outro. A gente precisa salvar a população brasileira de uma crise sanitária, em primeiro lugar, e de uma crise econômica que é gerada por essa crise sanitária, em segundo lugar. Então, não dá para ficar pensando o tempo todo só em reforma, né? Nesse caso, a gente acabou deixando elas de forma secundária. Mas, ainda assim, voltando a essas discussões necessárias, a gente espera que elas sejam minimamente aprovadas, trazendo de novo essa economia para os eixos. Porque tudo isso que a gente está falando agora é o que a gente chama que está dentro de política monetária, o que afeta o meu dinheiro. Mas essa política monetária precisa ser trabalhada junto com uma política fiscal. Não adianta nada eu ter uma política monetária legal, que está estimulando o consumo interno, se minha política fiscal não está ok, se eu não tenho um superávit primário, se eu não tenho gastos menores do que o que eu arrecado. E hoje, com certeza, a gente vai passar por um período onde as tributações vão precisar ser revistas, porque essa conta tem que ser paga em algum momento. Então, entregar R$600 para a população é necessário porque a população precisa mesmo. Mas de onde vem esse dinheiro? De quem ainda vai pagar essa conta. Então, a gente vai chegar nesse ponto em algum momento. Legal. Nós vamos pagar essa conta. Boa, ótimo, obrigado. Aí eu vou trazer agora um pouco para o Fernando. E, Fernando, eu queria já também puxar um pouco essa nossa discussão para o mundo dos médicos, né? A gente sabe que a grande maioria dos médicos são empresários, né? E fazem investimento nas suas clínicas, nos consultórios. Diante desse cenário que a gente já vem falando, como investir de forma segura? Fantástico, Carlos. Bom, investir de forma segura, eu sou engenheiro, né? Não tem jeito, gente. Eu sou bastante visual. Se eu não mostrar, não vai funcionar, tá? Então, tem mais um slide aí para eu contar essa história. Prometo que é o último,
tá? Mas são falhas dos engenheiros, muito quadradinhos. Então, vamos lá, Carlos, eu trouxe 7 conceitos que eu acho que são conceitos novos. Como eu disse, o Brasil mudou, taxa de juros é outra, a forma de investir tem que ser outra se houver a preocupação, que eu tenho certeza que há, de se fazer poupança e no longo prazo que esse patrimônio se acumule, se perpetue, etc. Tá? Então, primeiro conceito, tá? Considere o longo prazo, ele será mais longo. O que quer dizer isso? As pessoas estão vivendo mais. Toda vez que a gente faz um planejamento de aposentadoria, de poupança, de custo de vida, a gente sempre tem que considerar um prazo muito longo, né? E a hora que você pega uma diferença de taxa de juros tão grande quanto aquela que você tinha no passado, para essa taxa de juros hoje de quase zero, quando eu coloco isso no tempo e esse prazo ele é muito longo, isso fica pior ainda, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Com taxa de juros baixa, com expectativa de vida muito alta, o planejamento financeiro, a poupança do mês a mês, faz toda a diferença na vida futura, tá? O médico que está acostumado a ter uma receita recorrente normalmente alta e tem aí um custo de vida que é equivalente e costuma viver tranquilamente com aquela sobra de poupança dele, né? Essa diferença que sobra para ele, isso precisa ter mais atenção, tá? Porque a receita importante que existe no curto prazo, a capacidade de poupança que existe hoje no curto prazo, ela vai fazer muito efeito no longo prazo com esses juros menores. Então, assim, a primeira dica é faça um planejamento financeiro bem feito. Segundo ponto, renda fixa não é mais fixa. Ou não rende nada, ou você coloca lá, há uma aplicação que vai render perto de 2% ao ano, e você vai ter uma inflação que vai ser isso ou um pouco acima disso, então assim, você não vai ter nenhum juro real, ou então você vai ter que se expor a outros ativos de renda fixa que vão oscilar também, tá? Isso é um conceito muito importante, que é o conceito especialmente de bonds lá fora, né? Então eu compro um título que me paga 6%, 7% ao ano como uma taxa fixa, mas se eu não levar esse título até o vencimento, essa taxa ela vai oscilar no meio do caminho. Então, a renda fixa tradicional, que a Ana inclusive mencionou lá atrás, né, aquele 1% ao mês que a gente estava acostumado, acabou, não existe mais. Hoje a gente tem uma renda fixa que rende nada. Então, eu vou ter que me programar e vou ter que olhar para o risco, ou seja, para ativos que podem oscilar no curto prazo, seja de renda fixa, sejam de renda variável, com mais atenção para eu conseguir ter retornos melhores. Terceiro, ganhe dividendos e reinvista, tá? Então, a gente falou, e a Ana explicou muito bem, essa questão do dinheiro circulando, indo para a economia real. Esse dinheiro, indo para a economia real, ele vai para as empresas. E as empresas vão continuar gerando riqueza. E gerar riqueza para o investidor significa dividendos, tá? Então, essa forma é a forma de eu gerar um potencial maior para o meu dinheiro. Ser sócio de empresas que geram dividendos, e esses dividendos eu vou fazer o quê? Eu vou reinvestir. Eu vou usar os juros compostos a meu favor. Ponto 4, tire seu viés, profissionalize. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, né, ele tem vários estudos sobre isso, que significa e que mostra que o emocional do investidor atrapalha muito, tá? Então, o investidor, ele investe na empresa que ele conhece por causa da marca
e não em função de toda a estrutura da empresa. O investidor, ele vende os ativos quando os ativos se desvalorizam e compra quando os ativos se valorizam, ou seja, fazendo o contrário. Tem um estudo americano que mostra que, na média, o investidor tradicional ele tem um retorno de 1,9% ao ano nos últimos 10 anos, tá? Enquanto o investidor médio, que faz um rebalanceamento de carteira, que segue uma estratégia sem viés, tem um retorno da ordem de 5,2% ao ano, tá? Lá nos Estados Unidos. Então, isso demonstra que o emocional do investidor atrapalha. Por isso, procure um profissional para auxiliá-lo. E, especialmente, o médico, que normalmente tem muito pouco tempo para lidar com finanças, né? Aí se acentua ainda mais esse ponto. Ponto número 5, conviva com a volatilidade, tá? Então, a partir de agora, quando a gente tem taxa de juros perto de zero, nós vamos ter que fazer investimentos que têm mais risco. Mais risco significa volatilidade, oscilação, o que a gente acabou de ver. Nessa crise de Covid. A gente viu a Bolsa Brasileira caindo quase 50% em um mês, praticamente. Tá? E aí, a gente vê essa forte recuperação em sequência. Então, essa volatilidade ela vai fazer parte do dia a dia. Ela vai fazer parte da Bolsa, vai fazer parte da renda fixa, vai fazer parte da grande maioria dos ativos que tem alguma rentabilidade, tá? Ponto número 6, diversifique, tá? Outro ditado antigo, né? Nunca coloque todos os ovos em uma cesta só. Esse é o conceito da diversificação. Você precisa estar em várias classes de ativos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Em 2017, ações de mercados emergentes subiram 37%. A melhor categoria de todas as classes de ativo. Ações de países emergentes foi o melhor ativo em 2017. Em 2018 foi o pior. Caiu 14% em dólar. Por isso que você não pode viver e conviver só com uma classe de ativo. Você precisa diversificar a sua carteira, tá? E por último, o melhor investimento é investir sempre. O que é isso? Eu tenho que ter, primeiro, uma consistência de investimentos. Então, eu vou ter que investir sempre. Mas mais do que isso, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Mercado americano de novo, porque a gente tem dados de lá mais precisos, tá? Nos últimos 20 anos, o índice americano S&P 500, que é o principal índice americano, ele rendeu, em média, 6,6% ao ano, nos últimos 20 anos. Tá? Em dólar. Em dólar, tá? Agora, se nesses últimos 20 anos eu não estava investindo nos 10 dias de maiores altas, ou seja, em 20 anos, se eu perdi os 10 dias de maior alta, essa minha média de 6,6 caiu para 2,44 em 20 anos. A média cai de 6,6 para 2,44. Se em 20 anos eu perdi os 10 dias de maior alta no mercado. E se eu perdi os 20 dias de maior alta no mercado, em 20 anos, se eu perdi os 20 dias de maior alta no mercado, essa rentabilidade média de 6,6 ao ano vai para zero. Então, se eu sair do mercado por um susto, se eu deixei de investir por algum motivo e perdi esses dias de maior alta, eu posso destruir uma carteira de investimentos em 20 anos. Ou seja, é aquela história de nunca mais se recupera, tá? E só para fechar como curiosidade, tá? Esses 10 dias de maior alta no S&P nos últimos 20 anos,
eles aconteceram dentro das 10 piores semanas. Os 10 dias de maior alta aconteceram nas 10 piores semanas. Tá? Então, parei, não mostro mais nenhuma apresentação, Carlos, prometo. Tá? Não, ótimo. Né? Nossa, foi ótima essa sua colocação, adorei. E já entrando algumas perguntas aqui, então eu vou intercalar, já vou começar a fazer as perguntas, porque para nós é super importante a participação dos médicos. E aí, pegando esse gancho da diversificação, tem uma pergunta aqui que fala, né, que a gente sempre ouve que não devemos guardar os ovos na mesma cesta. Há alguma maneira de encontrar o equilíbrio entre essas opções de investimento que vocês veem aí no mercado? Com certeza, eu acho que é para mim essa pergunta, depois da Ana, para vocês. Legal. Com certeza tem N. Quando você considera diversificação de investimentos, tá? Até investimentos em imóveis podem entrar nessa conta, tá? A questão aqui é o quê? Quando eu olho em investimentos financeiros especificamente, eu tenho várias classes de ativo, né? Eu tenho renda fixa pós-fixada, eu tenho renda fixa pré-fixada, eu tenho renda fixa atrelada à inflação, eu tenho fundos multimercado, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho operações estruturadas, eu tenho bolsa de valores. Então, para cada perfil de investidor, existe um tipo de diversificação que é a diversificação ideal, tá? Por quê? Porque quanto mais arrojado esse perfil, essa diversificação ela vai carregar mais risco, tá? E o investidor ele precisa passar na linha do tempo ou nas oscilações ou naquela volatilidade que a gente tem que se acostumar, ele tem que passar com algum conforto, tá? Então, por isso, dependendo do perfil do investidor, tem que ser elaborada uma diversificação de carteira ideal. Legal. Ana, você quer comentar alguma coisa? Só para complementar, que parece até uma dicotomia, né? Eu preciso diversificar, mas então onde é que está meu equilíbrio se eu estou diversificando demais? E até interessante, a gente tem médicos aqui, mas quem apreciar uma boa leitura, eu quero até indicar um livro bem petitinho, juro, ele é muito pequeno, mas as pessoas às vezes se interessam. É um livro que eu gosto muito sobre investimentos, que se chama Os Axiomas de Zurich. Os axiomas são verdades irrefutáveis, então vem de Zurich, né? Então a Suíça é um dos países mais ricos, com os banqueiros mais ricos do mundo, que não tem nenhuma outra fonte de riqueza a não ser essa. E eles criaram algumas verdades irrefutáveis. Dentre os 16 axiomas, um deles é o axioma da concentração, e é o único que eu discordo. Mas ele traz outros axiomas muito interessantes. E por que o axioma da concentração ele é discordável? Porque tudo bem se você quiser investir todo o dinheiro da sua vida numa única coisa, se você entende totalmente quais são os riscos envolvidos naquilo. Tudo bem você investir todo o dinheiro da sua vida numa única coisa, se você saber exatamente o que aquilo vai virar um dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma informação privilegiada da Coca-Cola, antes dela abrir capital, pode ser que eu queira concentrar todo o meu dinheiro nela, porque eu sei que vai fazer sentido, mas é difícil que isso aconteça. Agora, se eu sou especialista numa determinada área, eu quero concentrar todos os investimentos da minha vida naquela profissão que eu escolhi, pode ser que eu colha frutos em algum momento. Quando a gente fala de finanças, é muito mais complicado do que simplesmente investir como na vida real. Como o próprio Fernando acabou de dizer, tem muita coisa. Fundo de investimento, fundo imobiliário, renda fixa, renda variável. Para quem tem zero contato com isso, esse primeiro contato, inclusive, assusta. Fala, gente, vou investir no quê? O que é bom para mim? Qual produto que eu posso ter? Então, dentro desse contexto, sabendo que a gente tem que montar uma carteira de investimentos que precisa ser condizente com uma proteção em dólar, um pouco de investimento onde eu consigo receber rentabilidades positivas por investir na Bolsa do Brasil, um pouquinho de exposição imobiliária, que o mercado brasileiro imobiliário ainda está em expansão, um pouquinho de investimento onde eu consigo proteger meu poder de compra, já que eu aprendi que a inflação é uma coisa ruim, e ainda um pouquinho do meu investimento em alguma coisa que eu posso resgatar a hora que eu quiser, eu já criei uma carteira diversificada. Olha só,
Não precisa ir muito longe. Aqui nesse papo de 45 minutos a gente já conseguiu integrar todos esses pontos. E é importante deixar isso claro porque uma pessoa que quer começar a investir o dinheiro dela precisa entender que os objetivos financeiros, eles são complementares. Eles não precisam ser excludentes. Ah, meu dinheiro está todo investido para eu conseguir comprar aquele carro daqui a 2 anos. Mas espera aí, e a sua aposentadoria? Não, mas e o quanto você está direcionando para o seu plano de previdência? Não, mas espera aí, e a parcela que você pode resgatar a qualquer momento? Então, a gente divide em caixinhas, cada caixinha com o seu objetivo, cada caixinha com o seu produto, e é muito importante que as pessoas entendam a importância de um assessor de investimentos nesse caso. Do mesmo jeito que a gente adora falar para os nossos pacientes não se automedicarem, busquem um especialista, não se auto-invistam sem saber o que vocês estão fazendo, busquem um especialista. E assim a gente vai conseguir ajudar vocês a conseguir melhores retornos, com certeza. Legal. E mais perguntas aqui. O chat está ficando movimentado. Eu gosto, acho super legal isso. Mostra que o pessoal está gostando. Né? Vieram 2 perguntas aqui com relação a essa diversificação. Uma delas falando sobre previdência privada. Então, eles queriam ouvir um pouquinho a opinião de vocês. E aí, acerca dos FOFs, né? E como a Superprev da XP, que veio aqui como um comentário. E a outra, já encaixando os dois, uma segunda pergunta, e o mercado de imóveis também. O que vocês têm para dizer sobre esses 2 tipos de investimento? Vai lá, Ana. Bom, aqui eu vou começar pela segunda pergunta, então. O setor imobiliário, eu falo que é um setor em expansão, porque, na verdade, o Brasil ainda é um país desocupado de forma imobiliária. Ele é concentrado, mas ele é desocupado em grandes espaços. Quando a gente olha para esse setor especificamente, eu não sou adepta daquela doutrina onde você não precisa ter o seu imóvel. Mas é complicado investir apenas em imóvel. E quando você, de novo, concentra o seu capital apenas nessa única estratégia, em algum momento isso vira dor de cabeça. Vamos pegar a pandemia como um exemplo. Você concentra o seu dinheiro em lajes de clínicas, por exemplo, estou dando um exemplo, achando que você vai sempre alugar aquilo, e de repente vem um contexto onde as pessoas não precisam de clínicas enormes, não precisam estar trabalhando 100% do tempo lá dentro, a telemedicina já é uma realidade, e a gente consegue evoluir também dentro desse processo. É claro que os procedimentos vão ser físicos, mas nem todos os atendimentos vão precisar ser físicos. É natural que aconteça um enxugamento desse setor imobiliário, do mesmo jeito que está acontecendo para as empresas, que estão indo trabalhar de home office, do mesmo jeito que está acontecendo para os shoppings, que ficaram fechados, e as lojas perceberam que podem trabalhar com ferramentas digitais, Instagram, Facebook, distribuir para o Brasil inteiro. Então, isso existe. Agora, os espaços físicos sempre vão ser necessários. Existem oportunidades, mas elas precisam ser bem analisadas. O último ponto que eu gostaria de falar sobre imobiliário é que o ciclo imobiliário ele é diferente de todos os outros ciclos. Quem aqui já comprou um apartamento, ou pensou em construir uma casa, ou comprou um terreno, sabe que precisa avaliar se aquele endereço que você está escolhendo vai ser um endereço que vai fazer sentido daqui a uns anos. Será que a cidade vai expandir para aquele lado ou vai ficar uma várzea daqui a uns anos? Ninguém vai para lá. Será que o apartamento que eu estou comprando agora vai ser valorizado ou vai passar um viaduto na minha janela daqui a alguns anos? Então, algumas coisas precisam ser levadas em consideração, do mesmo jeito que a gente faz para a economia real. Falando de previdência, é um investimento também muito subjugado no Brasil, porque ele sempre foi mal vendido e hoje em dia as pessoas não gostam tanto. Mas é um investimento extremamente necessário. Primeiro, por estrutura. Um plano de previdência, ele existe para a sua previdência, para o seu projeto previdenciário. Então, estruturalmente falando, ele tem inúmeros benefícios, como o menor imposto de renda sobre o produto, caso a pessoa queira resgatar e tenha contratado a tributação regressiva, que diminui ao longo do tempo, permite às pessoas que declaram imposto de renda completo abater até 12% da renda bruta tributável anual, num plano PGBL. Existem os 2 tipos, o VGBL e o PGBL. Um para quem declara de forma simples, um para quem declara de forma completa. E, além disso, é um excelente instrumento para blindagem de patrimônio. Porque se você tem um bom plano de previdência e tem os seus beneficiários, acontece alguma coisa com você, os seus beneficiários recebem esse dinheiro sem a necessidade de um inventário. Então, eu blindo aquilo. Aquele dinheiro é para quem eu escolhi que ele seja passado. Só que um fundo de previdência, de novo, ele precisa ser um
bom produto. A casca, essa casca que eu descrevi para vocês de estrutura, vai ser parecida com todos eles. Mas no que o meu fundo de previdência está investindo? Né? Eu posso comprar um carro, mas que carro que eu tô com o motor que tem lá dentro? O que eu estou comprando? O que eu estou buscando para minha vida? Onde eu quero chegar com ele? Nesse mesmo contexto, eu posso escolher um fundo de previdência que vai ser muito bom para o meu futuro, ou eu posso ter escolhido um produto ruim. E se eu tiver escolhido um produto ruim, ele tem mais um benefício, que é poder fazer a portabilidade sem pagar nada. Eu não estou resgatando para pagar imposto. Eu estou fazendo igual eu faço com o telefone. Eu quero trocar de operadora, mas o número vai ficar para mim. Então, eu mantenho a estrutura do meu fundo, mas eu mudo de estratégia. Eu saio de um plano de renda fixa, mudo para um plano de renda variável. Eu posso desmembrar esse plano de previdência que eu tenho entre 3 fundos diferentes, depois concentrar em outro de novo, ao longo da minha vida, mantendo todas essas regalias. Então, quem aqui está nos ouvindo agora, nós somos mais de 120 pessoas, que tiver interesse em falar sobre isso, até recomendo buscarem pelo Fernando, pelo Lifetime Investimentos e conversarem com ele, para saber as melhores formas de portabilizar essa previdência. Se alguém tiver alguma dúvida, lá no Explicana também tem muito conteúdo sobre esse assunto. Legal. Fernando, quer fazer alguma complementação? Teve até uma pergunta aqui, né? Como fazer para turbinar a aposentadoria? Para aqueles que têm previdência privada. Tem jeito. Sensacional. Bom, depois da aula da Ana, não tenho nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Terrenos no Brasil, e vão ser sempre, no mundo é assim, é um espaço limitado. Então, não tem jeito. Isso vai crescer. Eu acho que a gente vai ter um reajuste de preços de aluguéis e de preços de imóveis em função do potencial de financiamento que a gente tem e a queda da taxa de juros, mas como tudo que é limitado e a demanda é crescente, o preço vai subir. Com relação à Previdência, eu acho que só faltou falar que hoje tem excelentes gestores tocando previdências, fazendo gestão de previdência. Então, mais do que mudar para um ou para outro, você pega gestores super renomados, por exemplo, como a Verde Asset Management, que é uma gestora super renomada, que tem produtos fechados e dentro da plataforma da XP tem hoje um produto de previdência que investe nesse fundo. Então, estar em previdência não é mais justificativa para ter uma baixa rentabilidade, não. Dá para fazer realmente coisas muito boas, tá? Muito boas mesmo. Legal. O dermatologista, né? A gente que trabalha na indústria, tem contato com dermatologista, sabe que é uma pessoa muito que investe bastante, tanto na clínica quanto em equipamentos, né? E aí vem uma pergunta aqui de um médico que disse o seguinte, que ele precisa comprar um aparelho importado e como quase todas as tecnologias, que são quase todas as tecnologias que nós utilizamos, né? E considerando que foi falado que o cenário atual do dólar deve ficar entre 4,5 e 5, o que é mais adequado fazer? Comprar agora, ou esperar para comprar, ou até investir esse valor? Eu vou até pegar essa conversa, porque foi uma retórica de uma fala minha. Então, é muito curioso, porque essa pergunta, ela sempre surge. Não estou falando do caso de dermatologistas, mas a pergunta, será que eu faço isso agora ou espero um pouco? Ou será que eu faço isso agora ou invisto esse dinheiro? Existe para todas as coisas. Nessa pandemia, será que eu invisto agora ou eu espero um pouco? Não, mas essa bolsa já subiu tudo. Será que eu invisto agora ou espero ela cair? É normal. É sempre o medo do desconhecido do futuro. A gente não sabe de nada, de novo. Falei que eu não sabia as projeções do dólar e reitero essa resposta. Se você acredita que esse investimento no equipamento é o que vai fazer sentido e que esse investimento se paga, eu vou te falar uma coisa, gasto com dermatologista todo mundo tem em algum momento, né? Então, todo mundo vai no dermatologista e a gente vive numa sociedade refém de procedimentos estéticos. As pessoas vão fazer esses procedimentos estéticos, isso se paga em algum momento. A pergunta correta é, quando que essa conta se paga e como eu consigo pagar ela dentro do meu planejamento financeiro? Não vai existir hora certa. Você pode ficar sempre esperando que o dólar volte a um patamar mais baixo e ele só suba. E você vai se arrepender de não ter feito isso antes.
como deve ter acontecido com a maioria das pessoas aqui que não compraram produtos achando que a gente podia voltar ao normal em algum momento. Normal. A gente só subiu o dólar. O dólar ficou uma vez nesse primeiro semestre abaixo dos R$5, em um pregão. Um pregão desde a pandemia. Ou seja, a gente não tem essa perspectiva realmente de volta. Crie o seu planejamento e veja o quanto faz sentido para você ter esse retorno. Eu tenho a determinada opinião de que para investir na nossa profissão, a gente precisa fazer. É algo que vai voltar dentro da nossa dedicação, do quanto a gente trabalhar. Agora, será que eu gasto, estou inventando, R$1,5 milhão numa máquina, ou eu invisto R$1,5 milhão agora? Aí vai do entendimento do seu próprio público. Eu vou numa dermatologista que ficou parada 120 dias. Ela deixou de ter retorno 120 dias no aparelho nos aparelhos que ela tem na clínica, mas não deixou de ter essa rentabilidade na carteira de investimentos. Então, é de novo aquela estratégia da diversificação dentro do atual planejamento de cada um de vocês. Legal. Fernando, você quer complementar com alguma coisa? Ainda assim, tomada a decisão e não entrando exatamente no mérito da operação, tá? Existem formas onde você consegue controlar essa oscilação de preço, mesmo que não seja para o pagamento agora, tá? Então, eu posso, por exemplo, montar uma operação onde eu vou pagar essa importação que eu estou fazendo em dólar, e eu posso comprar um instrumento que me garante que, se e somente se o dólar cair para 5 ou 4,50, eu vou ter no mercado financeiro uma variação patrimonial positiva e que vai me compensar essa queda, tá? E, por outro lado, caso o dólar não caia, eu não vou ter nenhum ganho com isso e posso ter uma perda. É quase como uma compra de um seguro para esse recurso financeiro. Legal. E aí, dando sequência aí, né, vou deixar aberto para vocês dois, tanto para a Ana Laura quanto para o Fernando, quais devem ser os fatores que os médicos devem considerar para um bom planejamento financeiro nesse momento que a gente está passando? Posso tocar, né? Legal. Bom, o planejamento financeiro ele é algo abrangente eu ouso dizer que não tem bom ou mal, né? Você tem que, de fato, fazer ou não fazer, tá? Então, a minha sugestão de fato, procure um especialista de preferência que tenha certificação CFP, que é uma certificação mundial relativa a planejamento financeiro, que esse profissional vai procurar entender qual é a realidade do médico, qual é o contexto do médico, como é que está essa questão, receita, despesa, capacidade de poupança, planos, sonhos, objetivos, aquisições, e vai colocar tudo isso em um ambiente que vai dar uma resposta lógica e objetiva em termos financeiros para aquele médico, tá? Pretendo vender minha clínica, não pretendo vender minha clínica, pretendo investir na minha clínica. Então, assim, todo esse contexto ele vai ser avaliado por um profissional certificado competente que vai entregar um plano de planejamento financeiro. Legal. Ana, você está sem áudio. Desculpa. Eu acho que esse planejamento financeiro vai muito em linha com o que o Fernando acabou de dizer. Vem de uma organização pessoal a priori. Eu só complementaria com essa frase. Depois que a gente esses recursos para a esfera do financeiro. Mas vamos se organizar, pessoalmente falando, quanto eu tenho de receita, justifica os meus gastos? Ou o investimento que eu vou fazer com dinheiro que eu ainda não tenho, ele vai ser pago dentro das premissas do meu trabalho? Aí eu sou condizente com isso. E complementando o complemento, procure um profissional. Gente, se você não conseguiu se organizar até hoje, ou não teve tempo de parar para fazer isso, um profissional pode ajudá-lo e vai ser muito útil
de fato, muda a vida. Legal. E aí, com tudo isso que a gente falou até agora, né, não dá para a gente deixar de pensar um pouco no futuro, ou falar um pouco do futuro, né? Como fazer o planejamento do patrimônio do médico, né, e como contemplar essas futuras gerações, né, os filhos e a família e tudo mais. A sequência do consultório, né, perpetuação. Essa parte de gestão de patrimônio eu vou deixar para o Fernando. Eu nunca trabalhei com isso, sempre trabalhei com alocação de portfólio. Então, vou passar essa pergunta e deixar eles de forma exclusiva. Vamos lá, obrigado, Ana. A gestão de patrimônio ela tem várias frentes, tá? A gente começa com toda a questão tributária, tá? Então, a gente vai fazer uma análise que começa com um planejamento financeiro e aí passa por uma análise tributária, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, tem um projeto de lei hoje correndo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que pretende aumentar de 4% para 8% o imposto sobre doação e herança, tá? Isso quer dizer o quê? Todo o meu patrimônio ele pode ter uma tributação dobrada do dia para a noite. Isso deve passar na Assembleia esse ano ainda, tá? Para começar a vigorar a partir do ano que vem. Isso quer dizer o quê? Dentro desse contexto de planejamento tributário, fiscal, patrimonial, nós vamos analisar, e aí a gente tem uma equipe que vai fazer isso, dependendo de cada cenário, de cada situação individual, familiar, para que esse planejamento seja feito. Então, eu tenho a questão da herança, eu tenho a questão de doação, eu tenho a questão de filhos, eu tenho a questão de investimentos na pessoa física ou investimentos na pessoa jurídica, eu tenho a questão do recebimento de aluguéis na pessoa física ou na pessoa jurídica, eu tenho a questão, por exemplo, de uma coisa muito comum, né? Os consultórios acabam deixando uma grande quantidade de dinheiro na conta do consultório e investindo na pessoa jurídica, o que pode gerar aí um excesso de tributação no investimento. Eu estou perdendo dinheiro pagando imposto de renda à toa nesse investimento na pessoa jurídica. A gente tem um outro projeto de lei, esse andando na Câmara e no Senado Federal, sobre a possibilidade de tributação de investimentos. Isso vai pegar na veia os consultórios, ou seja, os médicos, porque o médico normalmente é sócio da clínica e recebe lá os dividendos dele e não paga nenhum tipo de imposto nessa distribuição, né? E, caso tenhamos aprovado qualquer projeto desse que onere a distribuição de dividendos, pega na veia toda a distribuição que o médico tem aí dos lucros do consultório. Então, esse ponto, Carlos, é um ponto extremamente complexo e que a gente tem que avaliar N fatores que são extremamente individuais para poder dar uma resposta e um diagnóstico, tá? Nesse caso, realmente a gente tem que fazer uma consulta, porque vão ser analisados vários e vários fatores aí de gestão patrimonial, e aí isso abrange todo o espectro de patrimônio de fato. Legal. Ok. Ana, tem uma pergunta aqui, que eu acho que de macroeconomia, que você pode nos ajudar respondendo. A diretriz para a economia adotada pelo Paulo Guedes é salutar? É uma boa pergunta mesmo, né? Porque eu acredito que a gente tenha hoje um ministro que tenha trabalhado muito, principalmente no ramo privado, para abrir mão de toda uma carreira e se entregar a um cargo público, realmente trazendo uma bagagem interessante para o público, né? Assim, para a população. Então, eu acho bastante salutar. Vendo o Paulo Guedes falando em algumas lives, até com a própria XP, que ele fez algumas, um evento ao vivo que ele fez conosco no ano passado, a gente vê que ele tem uma real preocupação de organizar a casa,
E quando a gente tem uma cabeça do setor privado que entra no setor público e vê aquilo ali, é uma questão de organização, é uma questão de colocar as coisas no lugar, é uma questão de criar regras, né, e criar governança dentro daquilo ali. Então, eu acho que sim, e principalmente por causa de um discurso bastante coerente. Eu acho ele bastante coerente. E é engraçado, porque quando a gente vê ele falando sobre as próprias reformas aprovadas e tudo que ele batalhou para, inclusive, aprovar a reforma da Previdência, né, que hoje a gente até falou que foi benéfica, precisava acontecer, mas que a gente vai demorar para colher esses frutos, entre as outras reformas e até a tomada de decisão de entregar dinheiro para as pessoas em situação de vulnerabilidade, tudo isso tem que ser feito conta na ponta do lápis. Alguém vai ter que pagar com isso e tem que arcar com isso de uma forma que não quebre o Brasil. Então, de fato, eu acho que ele tem feito um bom trabalho, sim. Legal. Pessoal, eu acho que é isso. Acho que a gente respondeu todas as perguntas, né? Conseguimos dar uma visão geral. Eu queria muito agradecer a você, Ana, a você, Fernando, por participarem e abrilhantarem aqui esse evento para nós, trazendo vários esclarecimentos acerca, né, de investimento, da situação econômica do nosso país, da economia, né? Eu queria deixar à disposição, e aí dar uma informação aqui para os médicos que estão participando conosco, que tem a plataforma da Ana, que é o @explicaana, onde lá ela dá várias dicas sobre investimento. Então, eu já acompanho, acho que vale a pena vocês acompanharem também. E também, acho que vocês vão receber, através dos nossos e-mail, marketing do Conecta, um QR Code onde vocês podem tirar uma foto e ali fazer contato e ter uma proximidade maior com o Fernando e com a Lifetime. Caso vocês queiram maiores esclarecimentos ou tirar dúvidas, acho que o Fernando está à disposição com a equipe para ajudá-los no que vocês precisarem aí em termos de investimento e de informações sobre gestão financeira. E acho que é isso. Eu não sei, fazer as considerações finais aí, Ana, Fernando, fiquem à vontade. As damas primeiro. Eu queria agradecer a oportunidade, eu fico super honrada em ter estado aqui de novo. Eu sempre acho que toda contribuição que eu levo, eu também absorvo bastante, então queria agradecer a oportunidade ao Carlos e ao Fernando pelas palavras, pelos slides, e também ao público pelas perguntas, né? Porque isso ajuda também na construção do diálogo a ser feito aqui. Agradeço a oportunidade, quem tiver futuras dúvidas pode me procurar pelo Explica Ana, mas eu reitero que para ter uma assessoria especializada, um assessor de investimentos, vocês conversem com o time do Fernando. Eu que agradeço, muito obrigada, Ana, é um prazer estar aqui contigo. Hoje você é uma celebridade, é muito legal estar, sim, de verdade, é um prazer estar ao seu lado. Obrigado, Carlos, obrigado, Teraskin, todo o time aí, nós colocamos à disposição, caso precisem de fato, acho que vão ter os contatos lá no e-mail, e colocamos aí todo o nosso time à disposição para que possam ajudar e fazer desse novo Brasil um novo cenário. Obrigado. Acho que a gente tem o QR Code, eu vou pedir para o pessoal da equipe do Conecta, se puder colocar o QR Code na tela agora, também, que aí pode, para que os médicos que queiram, ou se não, a gente também vai mandar isso por e-mail, acho que até fica mais fácil, né? Então é isso, obrigado a todos os médicos que estiveram conosco aí, participaram, desejo muito boa noite para vocês e espero revê-los no próximo webinar da Teraskin e do Teraskin Conecta. Obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite. Em tempos como esse, é preciso se reinventar. A forma com que estamos consumindo produtos, serviços e conteúdo está mudando. E nós, da Teraskin, queremos fazer parte dessa mudança. Somos guiados pelo cuidado e, por isso, não poderíamos deixar de apoiar quem mais cuida dos outros. Você, médico.
Nossa missão é trocar experiências, trazer conhecimento e conteúdos relevantes. Por isso, estamos preparando novidades para te ajudar nesse momento e no futuro. Queremos fazer a nossa parte para que você consiga fazer a sua. Tempos como estes pedem união, mesmo que à distância. E aí, vamos juntos? Teraskin Conecta. Em breve, mais novidades.